Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Quero ler com você a partir do primeiro versículo, embora nós vamos usar apenas 3 versículos para a nossa exposição nessa manhã e nossa meditação. Atos 17, a partir do versículo 1, diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram ali excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra que é lida diante de nós. E, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, nós queremos rogar que o Senhor fale aos nossos corações, fale à nossa mente, e, ó Deus, que o Senhor produza o efeito desejado pelo Senhor nas nossas vidas. Senhor, não queremos apenas ter informações, mas queremos de fato, ó Deus, que o Senhor trabalhe em todo o nosso ser. E assim nós oramos não no nosso nome também, mas no nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, dono das nossas vidas, aquele que morreu na cruz e venceu a morte por nós. Amém, Senhor. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Irmãos, essa semana, no nosso estudo bíblico, que tem sido realizado nas quintas-feiras aqui na igreja, eu recebi uma pergunta da Karen, que está sentada ali, e a gente caminhou um pouco. O nosso estudo, graças a Deus, tem sido bastante aberto e a gente trata de várias coisas.
Mas eu fui para minha casa com o meu coração um pouco perturbado, porque eu queria ter uma boa resposta, queria ter um entendimento daquilo que estava trazendo ali para os irmãos e percebi que algumas coisas não estavam muito claras. E aí fui para casa e fiquei até mais ou menos 1h30, 2 da manhã, pesquisando o assunto que ela tinha me perguntado. E fui atrás de informação, de vídeos, de textos, até que já de madrugada compreendi aquilo que eu queria. Não só a compreensão para ter uma resposta, mas o efeito que aquilo trouxe para a minha vida foi muito bom. A questão, irmãos, de entender que não só era uma coisa que eu queria saber, mas de fato a testificação que a palavra do Senhor responde todas as coisas. Que a palavra do Senhor traz situações em que nos nossos dias, muitas vezes a gente... isso é de uma outra área, a Bíblia não vai até aqui. E aí, irmãos, hoje eu quero compartilhar com você a respeito dessa situação que nós temos vivido nos nossos dias. Como eu e você tratamos a palavra de Deus. O que é a Bíblia para você? O que é a Bíblia para mim? É a palavra de Deus? Creio que se eu perguntasse... Para que eu não errasse aqui, talvez 99% diria sim, é a palavra de Deus. Ela fala, Deus fala através dela o tempo todo, inflamando, ensinando, discipulando, edificando as nossas vidas, transformando o nosso ser, moldando a nossa vida, a vida de Jesus a cada dia. De fato, eu creio que a maioria de nós vai dizer sim, é isso mesmo. Mas eu quero trazer para nós nessa manhã, irmãos, pelo menos algumas coisas para nós realmente deixarmos o Espírito Santo avaliar nossas vidas. E principalmente trazer algumas considerações para que a gente possa caminhar melhor. Nós vivemos num tempo, irmãos, de superinformação. Tudo hoje é online. É rápido e é muito. Você fala com pessoas em qualquer lugar do mundo com um clique ou alguns cliques, se você for digitar. Um clique você fala pessoalmente, abre a tela, você vê a pessoa do outro lado. E fala, e ouve, se emociona. Você, com alguns cliques, manda e-mails, perguntas, respostas, bate-papos, chats e por aí vai. Mas é interessante, irmãos, que embora a gente fale com quem a gente queira, na hora que a gente bem queira, e do modo variado como talvez a gente queira também, a gente vive na era da superficialidade também. É possível você falar com um assessor do presidente da República que você jamais vai conhecê-lo. É possível você conversar com muitos e muitos da sua profissão, que você jamais vai sentar para tomar um café com eles. E aí nós vamos vendo, irmão, que esse é o tempo também dentro da igreja do oi, tudo bem? E tchau. A gente mal se fala, mal se conhece, a gente acha que está todo mundo bem, porque de fato é a coisa mais difícil você falar com alguém assim, e aí, beleza? E alguém virar para você e falar, não está tudo bem não. Eu pelo menos... tenho minhas dúvidas se a gente ouve uma palavra dessa. E aí, irmãos, ao mesmo tempo em que a gente vê esse tipo de relacionamento com as pessoas, eu posso dizer para os irmãos que não é incomum a gente ver esse tipo de relacionamento com a palavra de Deus também. Temos muitas Bíblias. Eu estou com 2 abertas aqui. Nós temos Bíblias de todo tipo. Bíblia do homem, da mulher, do adolescente, Bíblia do guerreiro, Bíblia do da paz, Bíblia da prosperidade financeira, Bíblia da batalha espiritual, Bíblia pentecostal, Bíblia de Genebra, e assim vai. Temos todos os tipos de Bíblias. Nós temos, irmãos, Bíblia online.
Você digita, por exemplo, no site da Sociedade Bíblica do Brasil, abre uma Bíblia ali, você consulta versículo, palavra, você faz o que você bem quer numa pesquisa bíblica. Há vídeos e mais vídeos por aí no YouTube, no Vimeo e tantos outros lugares. Mas de fato, irmãos, nós temos mais absorvido informações a respeito das coisas da Bíblia, ou a Bíblia é de fato uma palavra que é autoritativa sobre as nossas vidas. Pare para pensar a última vez que você tomou uma decisão e você consultou a Bíblia para saber se aquela sua decisão era acertada ou não. Pare para ver, meu irmão, a última vez que você, numa conversa com seu esposo, com a sua esposa, vocês dois juntos falaram, vamos ler a palavra de Deus para ver o que a Bíblia nos traz sobre isso. Pare para ver, meu irmão, minha irmã, quando um filho, uma filha te faz uma pergunta e você talvez, mesmo sem saber, diga, vamos procurar na palavra do Senhor a orientação sobre isso. A Bíblia é a palavra de Deus para você? A Bíblia de fato fala quando você muda de cidade, muda de emprego, quando você abre mão de um relacionamento que não é saudável para você. A Bíblia é aquela que te orienta, meu irmão, quando você sabe que a coisa não está bem. E é interessante, irmãos, como nós vivemos num tempo exatamente das nossas relações pessoais. Nós não sabemos muito bem como proceder diante das leis, dos passos, dos trâmites do nosso país. Mas eu conheço alguém que sabe. Então eu peço para um, peço para outro. Se eu tenho que furar fila para ter um exame marcado, eu conheço alguém. A gente vai dessa forma. Com a palavra de Deus, às vezes nós queremos ter uma resposta. E nós falamos com alguém, ora por mim, eu preciso ter uma resposta sobre isso. Ora por mim, fala com Deus por mim, procura por Deus, mas você não procura por Deus. De fato, aonde você diz que Ele está falando. E aqui, irmãos, eu preciso também parar e caracterizar uma coisa. Às vezes, quando nós falamos que o Senhor fala ordinariamente pela sua palavra, nós somos tentados em ouvir essas coisas, a dizer assim, esse irmão não acredita no Espírito Santo. Ele não vê que o Espírito Santo fala. Meu irmão, o Espírito Santo fala e age. E quem estava aqui quinta-feira no estudo vai ser testemunha do que eu estou falando, que nós estudamos sobre isso. Porém, o Espírito Santo jamais contraria a palavra do Senhor. O Espírito Santo jamais vai te dizer alguma coisa diferente do que está nisso aqui. O Espírito Santo jamais, meu irmão, vai trazer uma novidade. No sentido de que você vai ser o único a guardar aquele segredo. Está só entre eu e Deus, ninguém sabe. Senhor, obrigado. O Senhor revelou coisas para mim que nem o apóstolo João ficou sabendo lá na ilha de Patmos. Irmãos, nós vivemos num tempo em que nós temos as informações, mas nem sempre temos o coração na palavra. Os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica. E aqui, irmãos, eu quero trazer alguma coisa nesse texto para que você veja que, a despeito de nós entendermos um pouco mais ou um pouco menos da palavra, a Bíblia mostra sim que há uma categoria, há uma separação quando nós nos envolvemos com as revelações do Senhor. Paulo tinha pregado o evangelho em Tessalônica e o texto que nós lemos, irmãos, mostra que uma boa parte de pessoas se converteram. Mas havia alguns que eram os religiosos da época, que conheciam um pouco as Escrituras, mas que passaram a perseguir a Paulo. Embora tivessem a palavra de Deus, o Antigo Testamento completo nas suas mãos, o que eles buscavam era dizer, olha, esses que perturbaram o mundo, esses que estão causando tumulto por aí, chegaram até aqui também. Se você ler a carta de Paulo aos Tessalonicenses, as duas, você vai ver que Paulo amava demais aquele povo. E é interessante que se você é alguém que guarda sermões na sua cabeça, você vai ver que quase sempre, quando se prega a palavra do Senhor, falando sobre a igreja de Tessalônica, você vai ver que Paulo amava aquele povo. E na carta aos Tessalonicenses, irmãos, no capítulo 2, versículo 11, você vê explícito que Paulo amava demais aquela turma.
Quase todo pastor fala, eu gostaria de ter pastoreado a igreja de Tessalônica. E aí você lê ali que eles aguardavam a volta de Jesus, eles eram crentes fiéis. Mas por que que Lucas aqui qualifica os de Bereia como mais nobres? É interessante, irmãos, que nem sempre o nosso afeto, o nosso gosto, a nossa pessoalidade reflete aquilo que é a vontade do Senhor. Eu posso gostar demais de um irmão ou outra irmã, mas isso não muda o fato de que Deus, às vezes, vai selecionar esse irmão mostrando, esse é capacitado para mim, porque de fato ele tem feito algo que reflete a minha vontade, a despeito dos outros gostarem mais dele ou menos dele. E aí eu quero ressaltar 3 palavrinhas nesse texto, irmãos, de Atos. Nos versículos 11 e 12 desse texto de Atos 17, para a nossa edificação nessa manhã. A primeira coisa que eu vejo, irmãos, se a Bíblia é de fato a palavra de Deus e se nós amamos essa palavra, é que nós devemos buscar a palavra do Senhor com avidez, tal como esses irmãos de Bereia. O texto diz, com toda ou com grande, com muita avidez. As pessoas de Bereia, elas ouviam Paulo pregando, ouviam aquele homem anunciando no poder do Espírito Santo, mas Paulo não falava outra coisa. Se você prestou atenção na leitura, Paulo não falava outra coisa a não ser dizer para eles, olha, aquele Messias que vocês criam, aquele Messias que vocês sabiam que viria, ele veio, é Jesus Cristo, e ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, creiam nele. Paulo anunciava a mesma mensagem sempre, irmãos. E é interessante que os bereanos, o texto diz que todos os dias eles conviviam com Paulo. Naquele tempo o costume era ir à sinagoga aos sábados. Mas o texto diz que todos os dias, com avidez, eles investigavam, eles buscavam na palavra, eles confrontavam o ensino que estavam recebendo com aquilo que a palavra que eles tinham à mão dizia. Avidez, desejo, fome, amor, irmãos, decorrente de quê? De fé, da experiência que eles já tinham, porque o que eles tinham era um ensinamento judaico e um ensinamento que lhes apontava para o Salvador que viria. Eles só tinham o Antigo Testamento, mais nada. E Paulo chega, expõe para eles o Evangelho de Jesus e eles conferem com aquilo que eles tinham, se era de fato assim. É interessante, irmãos, que quando nós vamos vendo as coisas de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos ter em mente que todas as coisas de fato cooperam para o bem, para o propósito, para o desejo de Deus sobre as nossas vidas, como nos diz o texto de Romanos, capítulo 8. Mas quantas vezes, irmãos, nós vamos atrás da palavra do Senhor, de fato, como entendendo que é o nosso Pai, o nosso Deus, o Senhor que nós amamos, aquele que nós cantamos, levantamos a mão, aquele que nós proclamamos para as pessoas, aquele que nós nos reunimos em família para orar. Quantas vezes, de fato, irmãos, abrimos a Bíblia e dizemos, fala, Pai, que agora eu quero ouvir. Avidez. Quantas vezes, irmãos, nós nos submetemos dizendo a palavra do Senhor de fato manda na minha vida. Irmãos, quando nós estamos levantando essas coisas, eu estou te dizendo que para cada coisa que você fazer ou fizer, cada coisa, meu irmão, que você pensar ou estudar, você vai ter milhares de informações que vão ou contribuir com aquilo, ou vão te confundir naquilo, ou vão te afastar daquilo. Os nossos jovens aqui podem testemunhar algumas coisas quando nós trazemos alguns ensinamentos da palavra e alguns deles chegam para mim e dizem, mas o meu professor lá na escola, no cursinho, na faculdade, ele trabalha com uma outra questão e ele bate em cima disso, disso, disso e disso. E aí nós vamos ter que chegar a uma encruzilhada. Vamos ouvir a voz desse mundo, embora ela pareça cercada de pompa, pareça cercada de estudos, pareça cercada de gente muito graduada,
nós vamos ouvir a palavra de fato da fé, daquele que nós sabemos que passam todas as coisas, mas a sua palavra não passará. Nós vamos nos decidir de fato dizer eu creio e vou obedecer, ou nós vamos ficar naquela, quem sabe, talvez, aqui a Bíblia vai, aqui a Bíblia não fala, então a dúvida está presente. Os crentes de Bereia verificavam se as coisas eram daquele jeito, irmãos. E aí vem a segunda palavra que eu quero trazer para os irmãos. A primeira, avidez, desejo, fome, um amor decorrente de fé. Mas a segunda palavra vem, exame. Eles de fato, irmãos, examinavam as Escrituras. Nos nossos dias, irmãos, quando nós falamos assim, vamos fazer uma investigação bíblica, isso soa quase que a heresia para o meio dos crentes. De novo, a questão se nós estamos abrindo mão do poder do Espírito Santo. De novo, irmãos, a questão de que a Bíblia pode ser alguma coisa um tanto mística, e eu não posso chegar muito perto. Mas aqueles crentes, irmãos, eles examinavam. E quando você pensa em exame, você faz uma investigação. Você faz um exame de sangue para investigar se o seu corpo está respondendo a algumas coisas ou não. Você faz vários tipos de detalhamento no seu corpo e leva para os seus médicos e eles vão ler aquilo tudo. Está cheio de números, está cheio de fórmulas, está cheio de situações que você mais ou menos chega perto, mas ele lê e fala assim, olha, você está tendo essa e essa situação, seu triglicérides, seu não sei o quê, seu colesterol, a sua cabeça, o seu cabelo e tal. Mas por quê? Porque ele examinou a sua vida. E você acredita. Você acredita. Mas, irmãos, por que com a Bíblia nem sempre nós nos deixamos levar pela questão de investigar, de ter profundidade, de averiguar, de constatar? Jesus, no momento em que se debatia com os seus opositores, ele diz assim, examinais as Escrituras para ver se nelas tem o poder, mas vejam, elas mesmas testificam de mim. E aí Jesus diz, mas vocês não creem. Ele diz para aquele povo. Sabe, irmãos, nós vivemos no tempo em que todos nós temos uma Bíblia em casa. Mas vivemos num tempo em que talvez seja o livro mais empoeirado. Lendo um comentário sobre esse texto, o comentarista diz o seguinte, que a Bíblia é o best-seller eterno da humanidade. O livro mais publicado. Primeira coisa que Gutenberg fez quando inventa a prensa, uma Bíblia. O livro mais comprado, 01 em qualquer país desse mundo. Mesmo nos países de linha islâmica, a Bíblia é um livro comprado. Mas do mesmo jeito que ela é comprada, é talvez o livro mais negligenciado. Talvez o lugar onde haja mais poeira dentro da sua casa seja a sua Bíblia. Aqueles irmãos examinavam. Eles queriam não só descobrir aquilo que Paulo falava, mas eu creio, irmãos, e aqui vai uma ponta de fé. Eu creio que aqueles irmãos desejavam ensinar para as outras pessoas bem ensinado. Eu não sei se você é dado a ouvir algumas chacotas e piadas que têm sido moda nesse tempo aí também. E essa semana eu vi um vídeo colocado num grupo dos jovens aí que eu fiquei rindo sozinho na minha casa. E era exatamente isso. Um camarada que queria servir muito a Deus com o seu ministério. E ele diz que era um ministério de dança moderno e tal. E ele chega na frente do seu pastor e começa a mostrar para o pastor como que era aquele ministério dele. E aí o que se vê depois é uma chuva de batatada, porque ele pega vários trechos da palavra, vários trechos que ele puxa daqui, mistura com o de cá e torce dali, e o pastor abre a boca como que se não acreditasse. E eu fico imaginando assim, aquele camarada, será que eu preguei isso na igreja? Né? E o camarada fazendo os seus trejeitos lá. Às vezes, irmãos, nós vamos conversar com outros crentes.
E a pessoa com aquele coração puro, desejoso de ver as coisas caminhando, ela solta assim: vai, meu irmão, é como a Bíblia diz, faça a tua parte que eu te ajudarei. E você vê que o coração está ali, mas a cabeça está longe da palavra. Exame, investigação. Por fim, meu irmão, você vê o resultado das coisas. Quem ama a palavra de Deus cresce. Quem ama a palavra do Senhor realmente se edifica. Aqui, antes de qualificar o que nós vemos no texto bíblico, eu quero te fazer simplesmente uma pergunta e deixo que você responda. Eu não sei quando você se converteu, mas de lá para cá, o que mudou na sua vida? De fato e de verdade, faz uma análise. Tá bom, não vamos voltar lá atrás não, mas de 2 anos para cá, meu irmão, quem era você e como é que você está no reino de Deus? De 1 ano para cá, o que Deus trabalhou no teu coração? Sabe, irmãos, quando você está numa empresa, você às vezes tem aquele prazer em dizer: olha, quando eu cheguei aqui, eu comecei simplesmente cuidando dessa área aqui. Eu levava, tirava um xerox, voltava, tirava um xerox, voltava. Hoje eu sou assistente de assuntos aleatórios e eu estou com uma mesa grandona e trabalho, desenvolvo projetos e não sei o quê, não sei o quê. Você chega numa escola, você entra no maternal e você sai lá na frente dizendo: caminhamos durante anos e agora eu estou fazendo o curso que eu desejo na faculdade, porque a vida é progredir. Você olha para o seu casamento e diz assim: nos casamos, já temos 85 anos de casado, e no começo nós tínhamos dificuldades, mas hoje nós conseguimos construir nossa casinha, nós estabelecemos o nosso momento juntos, nos amamos, e o Senhor nos deu filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Caminhou. Mas, meu irmão, por que às vezes nós temos que ler textos como diz o de Hebreus, que as pessoas estão andando e andando e andando com Deus e ainda estão tomando leite espiritual? Porque, irmãos, às vezes você que tem 10 anos de igreja, você vê um camarada que se converteu há 1, 2 anos atrás e aquele cara está dizendo assim: olha, vamos pregar, porque o Senhor vai trazer realmente a sua vontade, e aquela pessoa está no afã, aí você, primeiro amor, vai passar. Né? A gente é até determinista nessas coisas. Vai passar, calma, é empolgação. Uma hora ele vai estar tão crente como eu, sentadinho, na boa, despreocupado, não se envolve com nada. Calma, é a maturidade. Ou não. Sabe, irmãos, aqueles irmãos, se você olhar para a sua Bíblia aí, veja o que diz o versículo 12. Depois, irmãos, que Paulo passa algum tempo, alguns meses com aqueles irmãos, depois que eles dia a dia examinavam para ver se as coisas eram de fato como Paulo falava, versículo 12, muitos deles creram. E aqui vai uma ajuda aí para alguns irmãos que às vezes me cobram. Primeiro, Lucas cita as mulheres de alta posição, numa cultura grega, gente que tinha cultura e cultura mesmo. A sua mente é trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. E o que diz depois? Não poucos homens. Às vezes nós olhamos e vemos e perguntamos: por que as coisas não têm sido assim? Avidez, exame, resultado. O que Deus quer de nós? Qual o resultado que o Senhor tem para mim? Qual o rumo que a minha vida vai tomar? Será que eu devo diminuir um pouco as minhas atividades para me dedicar um pouco mais à minha família, à minha casa, ao Senhor, à igreja? Será que eu devo realmente tirar a minha família desse lugar, porque afinal de contas aqui não tem nada mais do Evangelho, eu preciso sair desse lugar para um lugar onde a gente respire um pouco mais? Será que eu devo fazer essa cirurgia? Deus, o que o Senhor tem para mim?
Qual a resposta que o Senhor tem? Mas, pastor, a Bíblia é detalhista a esse ponto? Não, meu irmão. Só que a Bíblia é um livro de princípios, a Bíblia é um livro de vários ensinamentos, e a Bíblia tem muitas, muitas e muitas histórias. Você quer ver? Senhor, eu devo orar por essa cura ou não? Como que a Bíblia pode me responder? Quem sabe se você ler a história de Ezequias? Um homem que foi temente a Deus, mas que quando veio uma enfermidade, ele, diante do Senhor, lutou com Deus, e Deus deu aquilo que ele pedia, mas a partir daí ele teve os piores momentos da sua vida. Ou quem sabe, eu estou precisando de um livramento, vamos ler Atos capítulo 4, quando aqueles irmãos oravam pela libertação de Pedro e João. Irmãos, a Bíblia não tem só informação. E é interessante, meu irmão, que se você sentar com alguém que você ama demais para conversar, esse alguém sempre vai contribuir para alguma coisa para você. Se você sentar com o Pai Celestial, você vai receber riquezas e riquezas aonde quer que você estiver. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra realmente é viva. E, Senhor, quantas vezes nós temos passado de largo sobre ela. Lemos, advogamos que não compreendemos tanto assim, olhamos para a pressa dos nossos dias, para a correria que sempre temos, e é verdade, todos temos muitos compromissos. Mas, Senhor, nessa hora eu te peço, coloca o nosso coração na tua palavra. Coloca o nosso coração, ó Deus, em ouvir a tua voz. Coloca, ó Deus, o nosso coração em ser como os crentes de Bereia. Ajuda-nos, ó Deus, a de fato sermos mais nobres do que talvez já sejamos. E ajuda-nos a crescer para a glória do teu nome, Senhor. Eu oro nessa manhã por esse irmão, essa irmã que talvez tenha algumas Bíblias dentro do seu lar e talvez já nem saiba mais onde elas estão. Eu te peço, Deus, que o Senhor traga à nossa igreja o mesmo espírito, o mesmo zelo que os nossos pais sempre tiveram com a tua palavra. Deus, quando os crentes eram reconhecidos como aqueles que andavam com a Bíblia na mão, mas, ó Deus, eles de fato eram vistos como aqueles que andavam com a Bíblia no coração. Hoje, ó Deus, nós temos tantas coisas, tanta informação, e nós precisamos, ó Deus, de um avivamento do Senhor na leitura da tua palavra. Caminha conosco, Pai. Faz, ó Deus, com que essa igreja, e eu te louvo, ó Deus, porque nós temos buscado, estudado, caminhado, mas, Senhor, o que eu te peço é que a gente nunca fique satisfeito, que a gente busque cada vez mais, ó Deus, conhecer a tua palavra e a tua doce presença. E que assim, ó Deus, nós cresçamos em sabedoria, estatura, mas principalmente na graça do Senhor, como teu Filho Jesus deixou esse legado para nós. Muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor.